Para entender melhor a questão, a próxima, vamos tecer algumas considerações sobre reações químicas. Você pode verificar no seu livro de Química os tipos de reações. Reações de adição ou composição, reações de análise ou decomposição e reações de dupla troca. Também podemos ter reações lentas, como a ferrugem, reações de velocidade média, como a combustão, e reações muito rápidas, como uma explosão, reações com perda de calor, uma exotérmica, reações exotérmicas, e reações que absorvem calor, são as reações endotérmicas. Um conceito importante a considerar é de entalpia, que é a totalidade da energia de um sistema. Veja, por exemplo, uma curva em que você tem o transcurso de uma reação. No eixo vertical temos a energia, no horizontal o decurso da reação. Não é o tempo propriamente, mas a reação. Então você veja que na primeira curva, o nível de energia inicial, HI inicial, está mais alto que o nível de energia final. Quer dizer, nos reagentes, temos uma certa quantidade de energia térmica que é superior à energia final. E houve uma perda de energia. Esse tipo de reação se chama reação exotérmica. E a curva é essa aí. Esse ponto de pico da curva é quando a energia atinge o nível necessário para que haja reação. É o nível de ativação. E aí você tem a reação com a produção de calor, como por exemplo a combustão. Já no segundo gráfico você tem a mesma coisa, a energia vai crescendo até chegar no nível que possibilita a reação, o nível de ativação. A reação com absorção de calor e absorção de energia, claro. E aí você tem um nível final de energia maior do que o nível inicial, como por exemplo a fermentação. A fermentação, no final, há um acúmulo de energia em ATPs, em moléculas de ATP. Então, você tem uma reação do tipo endotérmica, diferente das reações exotérmicas. Então, aí nós temos uma rápida análise do conceito de reação química. Questão 64. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólicos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer e distúrbios de comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica,
Então vejamos o gráfico dado pelo enunciado da questão. Temos aí no pé do gráfico o benzeno, esse hexágono, o benzeno, um anel benzênico, mais 2 átomos de bromo, uma molécula Br2, e um catalisador que acelera a reação. Bom, então vejamos o gráfico da reação. A reação, a energia vai crescendo, chega num ponto máximo de ativação da reação, e aí acontece uma primeira reação que tem como produto um cátion, um carbocátion. Depois, novamente se inicia uma segunda etapa da reação com novo consumo de energia, e vai crescendo novamente a curva da energia e chegando no máximo de ativação, e daí ela toma uma das duas direções, um certo produto 1, 2 e um certo produto 3. Então o enunciado diz, que a formação do carbocátion, e por fim ocorre a adição ou substituição. Então o produto 2 seria obtido por adição e o produto 3 por substituição sobre o carbocátion. Quer dizer, aí a reação é como se começasse no carbocátion. No cátion, então vai haver mais um bromo, atualmente vai dar uma reação por adição desse novo átomo de bromo, o segundo átomo de bromo, ou então uma reação de substituição. Note que essas reações, a energia final, nos dois casos, tanto no produto 2 como no final do produto 3, os níveis de energia estão acima do nível inicial da reação. Portanto, trata-se de reação endotérmica e não exotérmica, porque o índice de energia final é superior à energia inicial do sistema. Continuando o enunciado da questão. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são, respectivamente. Então, nós temos aí as 5 alternativas. Note que na primeira figura de cada alternativa, na primeira fórmula, do primeiro composto da primeira figura de cada opção, cada alternativa, há uma indicação de que se trata de um cátion com a posição onde há uma carga positiva desse cátion. No carbono, porque em cada vértice do hexágono há um carbono e um hidrogênio em cada vértice. Então, em todos os vértices temos um carbono e um hidrogênio. Esse é o anel benzênico. Não se escreve o símbolo do C, do carbono, nem o H, mas em todos eles tem um H e tem um C, um carbono. E aí tem a indicação do símbolo, o símbolo de mais, a indicação de cátion, de carga positiva, com a posição da carga positiva. E onde estão as ligações duplas também. Em todos eles temos ligações duplas, ligações simples. O benzeno
é um hidrocarboneto insaturado. Tem ligações duplas. Não é feito só com ligações simples. Então, temos aí as 5 alternativas. Então, a primeira figura, a primeira fórmula é sempre referente ao cátion. A segunda fórmula é referente ao produto 2. E a terceira fórmula é ao produto 3. O primeiro é a estrutura intermediária da reação, que dá origem ou por adição a um composto, ou então a uma substituição com outro composto. Então, aí estão as opções. Os haletos orgânicos são derivados de hidrocarbonetos pela substituição de hidrogênios por halogênios. Os halogênios são o bromo, o cloro, o flúor e o iodo, todos com valência 7, ou seja, 7 elétrons na última camada, e, portanto, faltando apenas um elétron para obter o equilíbrio pela regra do octeto. Vamos observar que o bromo, que está na fórmula, nessa reação, o bromo é um haleto. E aí temos uma molécula com 2 bromos e mais o benzeno. Na primeira etapa da reação, nós temos o cátion intermediário. Quando a energia de reação chega ao ponto de ativação da reação, então um bromo se liga a um dos carbonos. Nós colocamos no vértice. Podia ser do lado, em qualquer lugar. Então, colocamos no vértice esse bromo. E observe, então, que esse carbono que está no vértice, ele tem 4 ligações. Hidrogênio, uma com bromo, é bromo, não tem esse menos na frente, é só bromo. Uma com hidrogênio, uma com bromo, uma com o carbono da direita e um com o carbono da esquerda. Vindo percorrendo os carbonos desse anel, nós vamos, segundo os ponteiros do relógio, nós vamos ter uma sequência de carbonos, todos eles com hidrogênio e com 4 ligações. O segundo carbono tem 4 ligações, o terceiro, o quarto, o quinto. No sexto carbono, temos aí um sinal de mais, indicando que ele não tem 4 ligações. O carbono precisa compartilhar 4 elétrons com outros átomos, porque ele tem 4 na última camada e precisa de 4. 3 são insuficientes. Então, aí temos um cátion, isto é, esse anel ele tem uma carga positiva, falta um elétron. Bom, aí a reação vai continuar. Temos ainda um outro bromo. Se ela continua por adição, então esse bromo vai se colocar junto a um segundo carbono. Olhe lá em cima. Então temos o carbono lá do vértice com o bromo, o segundo carbono já com o bromo, e aí está reestabelecida a regra do octeto. Cada carbono tem 4 ligações. Pode observar, cada um deles.
Agora, se nós seguimos a segunda alternativa, que é da substituição, da troca, então nós vamos ver aquele hidrogênio que estava no vértice, no cátion, olhando para o cátion. Vamos voltar ao cátion. Então, esse hidrogênio que está lá em cima, ele vem se juntar ao bromo, que está aí separado. E aí, novamente, se restabelece a regra do octeto, isto é, em cada carbono, 4 ligações. Portanto, cada carbono fica com 8 elétrons na última camada, 4 elétrons dele e 4 compartilhados. Pode observar que em cada vértice tem um carbono com 4 ligações. E mais adicionado ali o bromo com o hidrogênio. Então, essa é a solução da questão. Temos aqui um resumo. Complementando a solução, temos as duas reações, incluindo o carbocátion. Primeiro, aquela que tem a adição como se não existisse a substituição. E a segunda figura, a substituição sem considerar a adição. Então, se ocorresse a adição, seria esse primeiro caso aí. Se ocorrer a substituição, seria o segundo gráfico. Então, veja, nós temos aí os reagentes, benzeno e os 2 bromos. Temos o carbocátion intermediário, tanto num como no outro, tanto na adição como na substituição. Até aí são iguais, as reações são iguais. Note que o carbono com carga mais 1, aqui está no vértice, e o bromo está ligado ao segundo carbono aqui da figura, mas isso não tem nenhuma importância, porque na exposição anterior nós colocamos o bromo, nesse carbocátion, no vértice, no carbono lá de cima, mas isso não tem nenhuma importância. Na essência, não existe carbono lá em cima, isso aí, na realidade, a figura não é bem assim, né? É uma figura espacial. Então, não tem importância nessa segunda apresentação aqui ter colocado esse sinal de mais no vértice. Isso não muda a essência da configuração colocada aí na tela. E finalmente temos aí o resultado da adição, né? Esse haleto orgânico com 2 bromos. E aí embaixo temos um haleto orgânico com um bromo só, mais HBr, um brometo separado. Temos então as duas figurinhas pequenas, indicando como está lá na alternativa do texto, do enunciado da questão. 2 haletos orgânicos com bromo. Um com 2 bromos e o outro com um bromo só, sem considerar o outro composto, HBr. Então, é como está no enunciado lá. Essas são as alternativas, né? Esse aqui, o de cima é o produto 2 e o de baixo o produto 3. Questão 65. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país, com as seguintes características. A região é plana, chuvosa, com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis, petróleo. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseada na energia
A. Dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Veja, é um país que a região é plana, chuvosa, com ventos e com poucos rios e sem petróleo, vamos dizer assim, o gás ou petróleo, sem reservatório de combustíveis fósseis. Alternativa B. A matriz energética de menor impacto será baseada na energia solar, com seu baixo custo, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. C. Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. D. Hidroelétrica, devido ao relevo, à extensão territorial do país, aos recursos naturais disponíveis. Hidrelétrica precisa de rios, né? Eólica, ventos, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa, realmente não gera, nem resíduos de operação, também é verdade. Então, qual é a alternativa correta, né? Qual seria a matriz energética de menor impacto e risco ambiental, que deve ser baseada em energia de que tipo? Né? Biocombustível, solar, nuclear, hidráulica, hidrelétricas, né? Ou eólica. Conforme o texto, trata-se de um país com as seguintes características: pequeno, região plana, chuvosa, com ventos constantes. Nós sublinhamos os ventos. Dispondo de poucos recursos hídricos. Não tem como colocar uma hidroelétrica nesse país. E sem reservatórios de combustíveis fósseis. Não vai poder usar o óleo diesel, indústria termoelétrica, etc. Os dados apontam para a alternativa E, energia eólica, dos ventos, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa, nem resíduos de operação. As demais opções são falsas. A. Biocombustíveis. Os biocombustíveis, pois têm menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Pelo contrário, pouca disponibilidade para o plantio. Tem B. Energia solar. Essa é falsa também. Pelo seu baixo custo e pelas características do país favorável à sua implantação. Não, a região é chuvosa, não tem muito sol, né? A primeira tem pouca disponibilidade para o plantio, tem pouca área, né? Não tem muitas áreas. A segunda, a região é chuvosa, não tem muito sol. Energia nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menos extensão territorial, pelo contrário, né? Tem maior risco ambiental e a área pequena, não se enquadra no modelo de energia nuclear. Energia nuclear é para atender grandes extensões territoriais. E tem risco ambiental, claro. D. Hidráulica, quer dizer, uma hidroelétrica. Não tem, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis? Claro que não. O relevo é plano, não se presta para uma hidroelétrica. E tem poucos rios. Então, a alternativa mesmo é a energia eólica, como foi colocado. Alternativa E. Questão 66.
Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Então, o percurso tem um primeiro trecho com certas características e um segundo trecho, continuando a viagem, com outras características. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Digamos que seja um trecho com muitas curvas, coisas assim. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Então, um trecho melhor. Possivelmente a estrada melhor, mais bem sinalizada, sem muita curva. Então, permite uma velocidade maior. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. 80 km por hora no primeiro trecho, 120 km por hora na segunda etapa. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ele não pode parar, depois de terminar um trecho, parar e um certo tempo. Não, porque há pressa. A empresa precisa efetuar a entrega o mais breve possível. Então, não há paradas. Então, qual será o tempo? 7 décimos de hora, o tempo em horas. Então, são frações, né, frações decimais, números decimais que vão representar o tempo. Frações de hora, quer dizer, 7 décimos de hora. B, 1 hora e 4 décimos, 1,4 horas. 1 hora e 4 décimos de hora. C, 1,5, 1 hora e 5 décimos, ou seja, 1 hora e meia. D, 2 horas. E, 3 horas. Então, note que aqui o tempo não está dado no sistema sexagesimal, hora, minuto e segundo, mas sim no sistema decimal, considerando a unidade como sendo a hora. Solução da questão. Primeiro temos aí a fórmula da física, a cinemática, espaço igual a V0t mais 1 meio de AT2. Velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Temos aí o esqueminha da viagem, ponto de partida A, um trecho de 80 km, o ponto B marca o final do primeiro trecho, o início do segundo trecho, aí o ponto C é o ponto de chegada. Sendo as velocidades constantes em cada trecho, são as velocidades máximas, há uma pressa na entrega do material e o trânsito permite ir na velocidade máxima. Então, as velocidades são constantes, não há aceleração, não há parada também. Então, temos aí o primeiro trecho 80 km por hora, no segundo trecho 120 km por hora. É claro que no primeiro trecho ele vai consumir 1 hora, né? 1 hora. E no segundo trecho ele vai com uma velocidade de 120 km por hora. E o trecho só tem 60 km. Então ele vai gastar meia hora no segundo trecho. A velocidade é constante, né? Então a resposta é 1 hora e meia.
1,5 horas, 1 hora e 30 minutos. Escrito no sistema sexagesimal, seria 1 hora e 30 minutos. No sistema decimal, 1,5 horas. Vamos ler só a solução. Sendo as velocidades constantes em cada trecho, devemos considerar que em cada trecho vale V0, velocidade inicial, 80 km por hora, no primeiro trecho e 120 km por hora no segundo trecho. O que em ambos os trechos a aceleração é zero, não há variação de velocidade. Desta forma, temos a expressão E igual a VT, velocidade vezes o tempo. Ou seja, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Assim, no primeiro trecho, temos o espaço 80 km, velocidade 80 km por hora. Uma coisa dividida pela outra dá 1 hora. No segundo trecho, 60 km, o espaço dividido pela velocidade, 120 km por hora. Dá 1/2 hora, 0,5 horas. Juntando os dois trajetos, temos o tempo total, igual a 1 mais 0,5, 1,5. Vale a alternativa C. Uma questão simples de cinemática e, podemos dizer, praticamente de aritmética. Questão 67. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de 2 interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de 2 posições constituída por um polo e 2 terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Então, a posição 1, você tem a posição 1, a chave conectar o polo ao terminal superior. O polo é esse que está à esquerda. Está ligado ao terminal de cima. Na posição 2, a ligação foi feita no terminal de baixo, no terminal inferior. Então, esse é o interruptor. Quando você liga ele, ele muda a posição de 1 para 2, ou de 2 para 1. Ele pode ir para lá e para cá. É muito usado esse tipo de interruptor. Interruptores em paralelo, por exemplo, numa escada, embaixo de uma escada e lá em cima. Então você chega, está escura a escada, e você mexe o interruptor, não importa a posição que ele esteja, ele vai acender a lâmpada. Quando você chega lá em cima, a lâmpada está acesa, você mexe no interruptor, ela apaga, né? Quer dizer, se você for descer, a mesma coisa, quer dizer, você pode acender em cima e apagar embaixo, quer dizer, não importa. Então, essa é a questão que vai ser colocada, né? Continuando o enunciado da questão. Ainda estamos no enunciado da questão. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é... Então, você tem aí 5 alternativas, onde você tem a lâmpada ligada no segundo interruptor e tem um primeiro interruptor. Vamos dizer, o primeiro interruptor embaixo da escada,
o segundo lá em cima na escada, não importa. Então, qual será a alternativa? A disposição dessas ligações na rede, né? Na rede elétrica e da lâmpada, onde deve ser colocada a lâmpada, para que atinja o objetivo, né? De acender a lâmpada no interruptor, ou acender ou apagar no interruptor, ou acender ou apagar no segundo interruptor. Esse é o objetivo. É bom anotar então esses esquemas para a gente conferir a resposta. Solução. Examinemos cada instalação, cada opção de instalação, cada circuito. Então veja a alternativa A. Da forma como ela está colocada aí, a corrente ela não circula, não há circuito. Mesmo que você ligue o interruptor para baixo, o 1, a corrente não chega ao 2. Ela não está chegando ao 2 de forma nenhuma. Então, não há sequer uma corrente. Alternativa C, a alternativa A é falsa, claro. A C, então veja, aqui a corrente está passando realmente e a lâmpada está acesa. Observe que a corrente chega até a lâmpada e depois volta, né? Então há uma corrente e a lâmpada está acesa. Mas se você mover o primeiro interruptor, a primeira chave, a lâmpada apaga. A lâmpada apaga, porque não há mais corrente. E se mover o segundo, a lâmpada também apaga. Agora vamos lá, apagou a lâmpada, moveu a primeira. Estamos na alternativa C ainda. Moveu o primeiro interruptor, a primeira chave. Moveu para baixo, observe lá. Moveu para a posição 2, né? Então apagou a lâmpada. Então está aí a configuração, o segundo desenho, a lâmpada apagada, porque a corrente chega, mas não sai. Então não há corrente. Aí você liga. Claro, se ligar o primeiro interruptor, vai haver corrente de novo. Volta para o desenho anterior. A lâmpada acende. Agora, mas se você mover o outro para baixo, né? Não vai acender a lâmpada. A lâmpada está apagada no segundo desenho. A lâmpada está apagada, aí você move o segundo interruptor. Era para acender. Movendo um interruptor ou outro, né? Se mover o primeiro, acende, é claro. O primeiro interruptor, se mover, volta para o desenho 1. Temos desenho 1, desenho 2, desenho 3. Esquema 1, 2 e 3. No esquema 3, você veja que foi obtido do esquema 2, movendo-se a segunda chave para baixo e não acendeu a lâmpada, porque não há corrente. Então essa alternativa é falsa. A alternativa C não funciona. Funciona para apagar a lâmpada e para acender com um único interruptor, com o primeiro interruptor, a primeira chave. A segunda chave, se mexer nela, não corta a corrente, né? E não acende. Se mexer nela de novo, não acende. Então observe bem, examine bem as três posições, com a lâmpada acesa e as outras duas. Bom, vejamos agora outras alternativas. Alternativa A e C já vimos que são falsas. Vamos ver a B e a D. Alternativa B.
ligando-se a primeira chave, você liga a corrente na primeira chave, mas a segunda chave está desligada, a lâmpada não acende, a lâmpada está apagada. Mexendo na primeira chave de novo, a lâmpada está apagada, né? Então, se você mexer a primeira chave, tem que acender a lâmpada. Porque movendo em qualquer chave, tem que acender e tem que apagar a lâmpada. Ou acende ou apaga. Se estiver acesa, apaga. Se estiver apagada, acende. Então, está aqui a primeira chave, apontada com essa seta em azul. A lâmpada está apagada. Se mover, né, essa chave para baixo, ela não acende a lâmpada. Note que não há corrente. Não há corrente. Então, não adianta. Essa alternativa é falsa. Alternativa D. Na posição que está configurada aí, no primeiro desenho, alternativa D, a lâmpada está apagada, não há corrente. O circuito está interrompido. Muito bem. Então você move a primeira chave. O circuito continua interrompido, não acende a lâmpada. Essa alternativa também é falsa. Era para acender, né? E acender e apagar com qualquer um dos dois interruptores. Não só com um, mas com qualquer um dos dois. Então, nesse primeiro interruptor não está funcionando como se deseja. Bom, a alternativa é a última que falta examinar. Portanto, é a alternativa verdadeira, né? Por exclusão, né? Já que A, B, C e D são falsas, então essa é a correta. Mas vamos examinar. Já podia responder. Não precisava nem examinar a alternativa E. Você tem uma prova, você tem que considerar o tempo. Então você já marcaria a alternativa E, mesmo sem examinar. Se examinou bem as outras alternativas e eram falsas, então é a alternativa E. Mas vamos lá. Então aqui está a primeira posição das duas chaves. A lâmpada está apagada porque o circuito está aberto. Bom, se você mexer o primeiro interruptor da esquerda, note a setinha azul. Mover o interruptor para baixo, né? Aí veja que fecha o circuito. O circuito fecha, com a posição que estava, né? Que aqui é uma questão de examinar todas as possibilidades, né? Do circuito, né? Das chaves. A primeira para baixo, a segunda para baixo, a primeira para cima, a segunda para baixo, a primeira para baixo, a segunda para cima, as duas para cima. Quer dizer, no fundo são 4 posições, né? 2 da primeira chave, 2 vezes 2 da segunda chave, 2 vezes 2. Mas enfim, a segunda figurinha aí, você mexeu a primeira chave para baixo e acendeu a lâmpada, porque você fechou o circuito. Se você voltar a primeira chave para cima, apaga a lâmpada. Agora, se a lâmpada está acesa, veja bem, a lâmpada é amarela, está acesa, e você mexe a segunda chave para cima, veja aí, a segunda chave para cima, em azul, a chave está desenhada em azul, você apaga a lâmpada. Então, até agora, as duas chaves estão funcionando como se deseja. Vamos voltar lá à posição inicial. A primeira chave está para cima. Você, em vez de mexer na primeira chave, você mexe na segunda. Leva ela para cima, para a primeira posição. Resultado, você fechou o circuito. A lâmpada acende. Aí, se você mexer na primeira chave para baixo, você abre o circuito. Não há corrente. A lâmpada apaga. Se você mover, estando assim, nessa posição, mover a segunda chave para baixo, também vai apagar, quer dizer, repetindo, volte à posição inicial. Você moveu o segundo interruptor, que estava para baixo, você moveu para cima, a lâmpada acendeu.
Agora, qual é a ação que nós vamos fazer? Mover o segundo interruptor para baixo. A lâmpada que está acesa apaga. Então, os dois interruptores estão funcionando como se deseja. A gente poderia resolver essa questão também colocando esse circuito nas várias posições possíveis e ver o que ocorre em cada uma das posições. Quer dizer, mexendo a outra chave, claro. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. Quer dizer, se você contemplar o céu, num lugar que você possa ver as estrelas, né? Tem que sair da cidade. Né? A cidade não se pode ver estrelas. Então, se você olhar, ficar olhando a abóbora celeste, você vai ver que ela se move como todas as estrelas estivessem fixas. E toda a abóbora se move junto. Mas tem umas estrelinhas que não obedecem a esse movimento. Né? Elas não seguem essa movimentação total da abóbora celeste. Essas que não seguem são as estrelas errantes, né? São os planetas. Então veja, a característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Não é que as estrelas são fixas, quer dizer, nós vemos toda a abóbada celeste se mover tudo junto, como se estivessem fixas, coladas numa abóbada celeste, uma esfera, né? Como se estivessem fixas, coladas. E a abóbada se move todo mundo junto. E por isso receberam o nome de estrelas fixas. Já os planetas não seguem esse movimento da abóbada. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que a sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte, observado em intervalos de 10 dias. Cada posição para outra há um intervalo de 10 dias, registrado da Terra. Então veja, interessante o movimento. Ele vai, depois ele volta e depois vai de novo. Quer dizer, um movimento muito estranho, muito irregular, vamos dizer, de certa forma, inesperado. Não usar a expressão inesperado. Espera-se que ele gire numa elipse em torno do Sol, né? E, portanto, não pode ter eu não posso vê-lo dessa forma, afinal. Mas é assim, exatamente assim que se vê. Por que será, né? Continuando o enunciado da questão. Colocamos a figurinha novamente, dada pelo texto do Enem. E o enunciado é esse, continuando. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? Nós sabemos que os planetas giram numa elipse em torno do Sol, né? Então, o movimento esperado é um movimento, uma elipse, a trajetória de uma elipse. Então, qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? Como se vê? Por que se vê assim? A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte.
B. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. Ora, as outras estrelas estão muito distantes, né? Muito distantes de Marte, ou do Sistema Solar, ou da Terra também. Quer dizer, não faz muito sentido essa alternativa B. C. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Isso não seria suficiente para gerar uma visão dessa maneira como está na figura. Note, o problema não está dizendo que a trajetória de Marte seja assim. É assim em relação à Terra, como se vê da Terra. Então, a órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Isso não tem nenhuma relação com o fato. D. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Isso também não é verdade. As órbitas dos planetas são órbitas elípticas. A da Terra também é elíptica, quase uma circunferência, mas é uma elipse. Então, e também a Terra não exerce essa atração gravitacional sobre Marte a esse ponto. A alternativa é: a proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Também isso não é verdade. Essa interferência não é dessa monta, né? Então, a alternativa que parece mais razoável é a alternativa A, a maior velocidade orbital da Terra. Faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte, né? E a órbita da Terra é menor. A Terra é mais próxima do Sol do que Marte. A órbita de Marte é maior. Então, é razoável que a velocidade orbital da Terra seja maior. Realmente é maior e ela ultrapassa Marte. Essa é a alternativa correta, mas nós vamos explicar direitinho essa história aí. Bom, solução da questão. Nós fizemos aí um esboço na tentativa de explicar esse fato, né? Então, veja, tem o Sol no centro, em amarelo, a órbita da Terra em azul, né? A Terra azul, Marte, o planeta vermelho. Então, a Terra vai ocupar várias posições aqui, na nossa figura. 1, 2, posição 1, 2, 3, 4, 5. E Marte também está girando lá na sua órbita. Uma posição 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, quando a gente olhar para Marte, nós vamos ver e vamos projetar a visão na abóbada celeste. Quer dizer, essa figura maior, essa elipse grande, né, maior, seria a abóbada celeste, onde nós vemos tudo, as estrelas todas e os planetas, né? Então, quando eu olho para Marte na posição 1, eu vejo Marte na posição 1 da abóbada. Aí a Terra se desloca mais rápido e Marte se desloca também, mas mais lentamente. Aí eu olho para Marte e já vejo como se Marte tivesse voltado para a direita. A Terra continua sua trajetória numa posição 3 e Marte numa posição 3. Aí eu olho para Marte e vejo como se ela já agora tivesse avançado. Quer dizer, ela voltou para depois avançar de novo para a esquerda. Quando eu estou na posição 4, a Terra, nós olhamos lá para Marte, estava na posição 4 dele,
e vemos que Marte avançou também com a posição 4. Aí eu estou na posição 5, a Terra, e Marte também está na sua posição 5. E eu olho para Marte e vejo que Marte se deslocou muito relativamente na abóbada celeste. Então veja que as posições estão mais ou menos equidistantes, tanto de Marte como da Terra. Os arcos de elipse são mais ou menos iguais, mas lá na abóbada não aparece. Parece que Marte primeiro voltou para trás, depois veio para frente, depois acelerou o movimento dele. Quer dizer, umas coisas, mas isso é apenas o movimento aparente. Não o movimento real de Marte, não é esse. É o que nós vimos lá no céu, né, na abóbada. Esquema simplificado e está fora de proporções, é claro, né? Isso aqui não é nenhum mapa celeste, é apenas um esboço didático para explicar a coisa, né? Do movimento real mais rápido da Terra, do movimento real de Marte, em sua órbita, e como o vemos projetado na abóbada celeste. Isso aqui não é nenhum mapa astronômico, é apenas um esboço didático, né? E aqui nós temos as estrelas, né? Em amarelo, estamos indicando as estrelas. Essa é a alternativa, então, correta, como nós dissemos, alternativa A. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? A resposta, portanto, segundo a análise que fizemos, é a alternativa A. A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. A alternativa A é a verdadeira. As demais opções são falsas. Questão 69. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Em alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Pensava-se que a vida pudesse brotar por si mesma, né? Esses fungos, etc. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, alternativa A, seres vivos podem ser criados em laboratório. A vida pode ser criada em laboratório. B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. D, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. E, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Quer dizer, teoria da geração espontânea. Veja, a alternativa B, a vida se originou de um planeta a partir de micro-organismos, organismos vivos, né? De micróbios.
Essa alternativa, a vida se originou da vida, quer dizer, quando a gente fala micro-organismos, organismos, quer dizer, micro seres vivos. A alternativa B, ela é contraditória até. Ser vivo é oriundo de reprodução de outro ser vivo pré-existente. O ser vivo, não a vida. A vida no planeta não se originou de seres vivos. A vida se originou de alguma forma, mas a pergunta B ela é contraditória. Agora, a alternativa C diz: o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, só pode existir ser vivo a partir de outro ser vivo. Isso não estou falando da origem da vida, mas de um ser vivo. A alternativa A era interessante. Os ser vivos podem ser criados em laboratório. Não é que não hajam tentativas de criar alguma célula a partir dentro de um laboratório. Há muita pesquisa nesse sentido, mas ainda isso não foi possível. Criar a vida experimentalmente. Pode-se criar complexos orgânicos altamente sofisticados, e proteínas e hidrocarbonetos, etc., quase, né, chegando à célula, mas ainda não foi possível recriar as condições que deram origem à vida. À vida. Solução 69. Examinemos cada alternativa. Redi e Pasteur mostraram experimentalmente que a alternativa A, seres vivos podem ser criados em laboratórios. Bom, Pasteur e Redi não demonstraram isso. Eles provaram a existência de micro-organismos dos fungos, do vinho, queijo, etc. Pão, que o fermento é constituído de células vivas. Antes acreditava-se na teoria da geração espontânea da vida, como se a vida surgisse do nada. Existem experiências, tentativas, para criar vida em laboratório, simulando as prováveis condições em que a vida apareceu de fato na Terra. Entretanto, até o presente, apesar dos avanços, ainda não foi possível criar um micro-organismo em laboratório, criar uma vida, uma célula. Cria-se muita coisa muito próximo, compostos e substâncias altamente complexas, mas ainda não chegamos ao ponto de criar a vida em laboratório. Se criar, isso não tem nenhuma importância com relação a questões filosóficas ou teológicas. Isso não tem nada contra a religião. A ciência e religião devem ser consideradas cada uma no seu canto. É possível que o homem venha criar, sim, vida em laboratório. Mas não foi o caso de Pasteur nem Redi. A alternativa é falsa. A alternativa B diz que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Entendemos por micro-organismos como uma forma particular de vida, a vida microscópica. As citadas experiências mostram
exatamente a existência de vida microscópica. A afirmação é falsa, não só falsa, é de certa forma contraditória. É como se dissesse assim, a vida se originou no planeta a partir da vida. Bom, não tem sentido. Pergunta-se como se originou a vida, né? Essa é a indagação, uma importante indagação a ser feita. Mas dizer que a vida se originou a partir da vida, os seres vivos realmente se originam de outros seres vivos, isso é outra coisa. Mas a vida em si, né? A vida se originou de micro-organismos, é uma afirmação sem sentido. Redi e Pasteur mostraram experimentalmente que, é a segunda alternativa C, Redi e Pasteur mostraram experimentalmente que alternativa D e alternativa E, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. E a alternativa E, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caulos nutritivos, respectivamente. Teoria da geração espontânea, né? Gerados pela matéria de decomposição existente nos cadáveres. As opções são falsas, pois as teses dos cientistas citados, Redi e Pasteur, não se referiam a questões genéticas ou a evolução e afirmavam que a vida era gerada a partir de outras vidas. A vida, os seres vivos, são gerados a partir de outros seres vivos. Agora, a vida em si, o início da vida em si, é uma questão ainda em aberto. A vida na Terra é outra questão diferente. Uma questão é a origem da vida. Outra questão é a origem da vida na Terra. A vida na Terra pode ter surgido do caldo orgânico. Existia muita substância orgânica, não viva, orgânica, da química orgânica, né? Altamente complexas nesse caldo orgânico, onde pode ter surgido a vida na Terra. A primeira célula, né, por algum acidente químico, bioquímico, né, surgiu a vida. A vida, a primeira célula. Agora, isso é uma questão ainda em aberto. Quais são as condições que foram necessárias para que esse acaso acontecesse? Agora, será que a vida não veio de um asteroide também, que veio do céu, né? de outra região remota do cosmos, né? Também pode ser. Não se sabe exatamente. É uma questão em aberto, né? Se algum dia o homem for possível criar a vida em laboratório, isso não tem nada de mais. É possível que um dia o homem possa criar as condições em laboratório, repetir as condições que geraram as primeiras células procariontes, células mais primitivas, mais simples. Pode ser. Nada impede e isso não tem nada de mais. A pesquisa pode chegar a esse ponto. A próxima questão está relacionada aos conceitos de ácido, base e sal. Os ácidos são compostos que, dissolvidos em água, liberam cátions de hidrogênio ou H3O. Observe o exemplo. Ácido clorídrico, HCl, dissolvido em água,
dá-se o processo de ionização, ou seja, a formação de íons, um cátion de hidrogênio e o ânion de cloro. Então, esses são os ácidos. As bases são compostos que, dissolvidos em água, liberam OH-. Por exemplo, o hidróxido de cálcio, CaOH2. Duas moléculas de OH e uma molécula, um átomo de cálcio. Então, dissolvido em água, isso é uma ligação iônica, dá-se a dissociação iônica, ou seja, a formação de íons, a liberação de íons na água. Íons que são positivos ou negativos. Então, cátions de cálcio, Ca2+, ou ânions de OH. Então, essas são as bases. Liberam ânions de OH. Um exemplo, então, agora é de sal. O sal é o composto de ácido com base. Então, tomemos o ácido HCl, ácido clorídrico, com a base hidróxido de cálcio. Então, vai resultar no sal, no hidroxissal, mais água. Veja a formação, faça uma pausa e veja a formação do sal. No hidroxissal de cloro e cálcio. Ácidos e bases. Os ácidos são compostos que, dissolvidos em água, liberam o cátion H+. O HCl, cloreto de hidrogênio, é um ácido, porque, dissolvido em água, libera cátion de hidrogênio e ânion de cloro. Inicialmente, ele não constitui uma ligação iônica, é uma ligação covalente, mas há a formação de íons, que são então liberados na água. As bases são compostos que, dissolvidos em água, liberam OH-. Então, esse hidróxido de cálcio é um composto iônico. Ele já tem os íons, o cátion de cálcio e o ânion de OH. E aí, dissolvido em água, libera esses íons. Há uma dissociação iônica, liberando esses íons. Portanto, trata-se de uma base porque libera ânion de OH. E sabemos também que ácido mais base resulta em sal. Então, o cloreto de hidrogênio, que é um ácido, que dissolvido em água, torna-se ácido clorídrico, H+Cl-. E junto com hidróxido de cálcio, então vai formar um sal, um hidroxissal mais água. Veja a fórmula. Questão 70.
Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final de sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se o gás HCl, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em alternativa A, água dura, B, água de cal, C, água salobra, D, água destilada e E, água desmineralizada. Solução. O cloreto de hidrogênio é um ácido que, dissolvido em água, torna-se o ácido clorídrico, liberando um cátion H+, e um ânion Cl. Das alternativas apresentadas, a substância que tem característica de base, que, portanto, pode neutralizar esse ácido, é o hidróxido de cálcio, CaOH2, que é uma base. Sabemos que a base, juntando-se uma base com um ácido, reagindo uma base com ácido, temos um sal. Essa base é um composto iônico que tem Questão 71. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2, que interagem em I para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa as plantas verdes, P2 um animal herbívoro, P3 um animal onívoro. Então vejamos, é uma questão de ecologia e relacionada ao conceito de nível trófico, nível alimentar. Observe que aí tem um esquema de um trabalho de campo em que foi focalizado um animal herbívoro P2 e um animal onívoro P3. E a relação desses níveis tróficos desses animais com as plantas, com o ambiente, com as plantas principalmente. Então, nós temos em P1 as plantas verdes, são seres produtores de substâncias orgânicas, principalmente a glicose, através da fotossíntese. A fonte de energia, o sol, permite às plantas, então, produzir substâncias orgânicas
pela fotossíntese, glicose, carbono. Bom, então P1 está no primeiro nível trófico. P2 são animais, é um animal, trata-se de um certo animal que está em estudo, um animal herbívoro, que se alimenta das plantas verdes. Portanto, é um animal que está no segundo nível trófico. Depois vem a interação, que relaciona esses níveis com um terceiro nível trófico, P3, que é um certo animal onívoro, isto é, que se alimenta tanto de plantas verdes quanto desse tal herbívoro, de um certo herbívoro. Então, trata-se de um estudo da relação desse animal P3, que é um onívoro. Ele se alimenta, tem uma dieta mais diversificada. Se alimenta tanto de plantas quanto de herbívoros. Desse herbívoro em particular. Então, essa é a interpretação desse quadro. Continuando o enunciado da questão. A função interativa I representa alternativa A proporção de herbivoria entre P1 e P2. Alternativa B representa a proporção de polinização entre P1 e P2. Alternativa C representa P3, a proporção de P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. Alternativa D representa a proporção de P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. Note que essa é praticamente, já podemos adiantar que é a solução da questão. Alternativa E representa a proporção de energia de P1 e P2 que saem do sistema. Não é verdade também. A energia que se inicia lá na força motriz, ela vai em cada nível trófico, quando ela passa por cada nível trófico, há uma perda de energia, né? Então, a interação não indica o local da perda de energia que sai do sistema, do ecossistema, desse ecossistema. A energia sai do sistema em cada etapa, em cada nível trófico. Há uma perda de energia. A alternativa E está descartada. Bom, herbivoria entre P1 e P2. A relação entre P1 e P2 está indicada na função F2, dessa relação entre P1 e P2, porque esse herbívoro, ele se alimenta de determinadas plantas, em uma certa proporção que ele consome essas plantas, né? Essa proporção, esse consumo, essa dieta desses herbívoros está indicada na função F2. A alternativa B também é falsa, porque essa polinização entre P1 e P2, que se esse herbívoro é um polinizador, essa relação também estaria indicada na função F2 e não lá na interação. C, alternativa C.
A alternativa C diz que a função I representa a proporção de P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. Quer dizer, P1 as plantas, P2 os herbívoros. Eles não se alimentam dos onívoros. Então, essa alternativa é falsa. É o contrário, os onívoros é que se alimentam das plantas e dos herbívoros. Alternativa D, P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. A proporção em que P1 e P2 é utilizada na alimentação de P3. Essa alternativa é correta. Realmente P3 se alimenta de P1 e P2 das plantas e herbívoros, e essa interação representa a proporção em que os herbívoros, esse onívoro, aliás, se alimenta desse herbívoro e dessas plantas, desse ecossistema. Então, é a alternativa correta. Enquanto os herbívoros alimentam-se apenas de plantas, os onívoros são os animais que são adaptados a uma dieta que inclui a dos herbívoros e carnívoros. Assim, a interação I representa P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. A alternativa D, correta. A energia é falsa. A energia de P1 e P2, que sai do sistema, não está indicada na interação. Porque a energia sai do sistema em todas as etapas. Né? Os seres vivos, eles usam a energia e aí há uma perda de energia. Todos os seres vivos, tá? As plantas, os herbívoros e os onívoros. Então, vale a alternativa D. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e certas bactérias também, as plantas produzem glicose. Temos aí um corte de uma folha. Em cima, a epiderme superior, que serve para proteger o interior da folha. E embaixo, a epiderme inferior também com a mesma finalidade. E por onde também existem as trocas gasosas. Bom, temos a indicação dos raios solares na parte superior da folha, na face superior da folha. Depois temos as células que são responsáveis pela fotossíntese. Os parênquimas. Nos parênquimas temos o órgão chamado cloroplasto, onde se processa efetivamente a fotossíntese. A cor verde é para garantir que, do raio solar, a folha aproveite a cor azul e a vermelha, que são usadas na fotossíntese. Então, os parênquimas primeiro formam colunas de proteção, porque os raios solares podem ser mais agressivos ou menos. Então, conforme o caso, esses parênquimas palissádicos, o parênquima palissádico, ele forma colunas de proteção da folha. Depois temos ainda outras células que são
forma o parênquima lacunoso. As células são mais soltas. E nessas células todas ocorre a fotossíntese. Embaixo nós temos, como já dissemos, a epiderme inferior, visando a proteção. Onde o clima é mais agressivo, a epiderme superior pode ter várias camadas, 3 camadas, e o parênquima palissádico também com mais camadas. Assim, nos climas mais agressivos, as folhas deverão ser mais grossas. Pela fotossíntese, então, a folha produz a glicose que é remetida para as células da planta que não são fotossintéticas, que não fazem fotossíntese. E ali são responsáveis por outros processos necessários à vida e o desenvolvimento, o crescimento da planta. E nessas outras células dá-se também a respiração aeróbica, que vai usar a glicose, a sacarose produzida lá na fotossíntese. E aí essas outras células vão produzir lipídios, proteínas, celulose, etc. E amido, que vão ser depositados nas frutas e nas batatas, etc. Questão 72. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Para a sobrevivência das condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema cerrado são: alternativa A, cascas finas e sem sulcos ou fendas. Alternativa B, caules estreitos e retilíneos. C, folhas estreitas e membranosas. D, gemas apicais com densa pilosidade. E a alternativa E, raízes superficiais, em geral, Solução. Alternativa A, cascas finas e sem sulcos ou fendas. Nas árvores lenhosas do cerrado, as cascas são duras e grossas, pois constituída de células mortas, tem como função a proteção dos tecidos vivos onde transita a seiva contra parasitas e intempéries climáticas. As cascas são resultante do crescimento secundário transversal do caule. A alternativa é falsa. Note que a questão refere-se a árvores lenhosas, angiospermas, que têm frutos com sementes dentro dos frutos, e não a pequenos arbustos. Quando fala em cascas, é claro que no cerrado há de haver pequenos arbustos com cascas finas, caules estreitos, retilíneos, mas as árvores do cerrado, realmente elas são cheias de caules grossos, ainda que não sejam altos nem retilíneos. A alternativa é falsa. Os caules são tortuosos e curtos.
Esse tipo de adaptação é uma adaptação às queimadas, adaptação naturais. Essas queimadas, existem as queimadas criminosas, claro, no Cerrado é o que mais existe, mas existem as queimadas naturais também. As queimadas naturais próprias do ecossistema. Essa vegetação adaptou-se às queimadas naturais e ao clima por muitos milhares de anos. Portanto, essa alternativa de caules estreitos, finos e retilíneos é a alternativa falsa. Como veremos, os galhos são grossos, são lenhosos, têm cascas grossas e as folhas também grossas, mais resistentes ao clima agressivo. Alternativa C. Folhas estreitas e membranosas. Já vimos que, com relação às folhas, no cerrado, essas árvores angiospermas, elas deverão ter folhas grossas. Os parênquimas, as células do parênquima palissádico se acumulam em grande quantidade, em uma quantidade maior, protegendo-se umas às outras, formando camadas mais grossas. E depois elas terão algumas células do parênquima que já estão protegidas e são mais soltas. Enfim, as folhas não podem ser estreitas. Essa alternativa, folhas estreitas, ela é falsa. Nos ambientes de pouca insolação e muita umidade, as folhas são membranosas e finas. Por exemplo, as avencas, samambaias. Elas são formadas por poucas camadas de células. Já as folhas das árvores lenhosas do cerrado, não dos arbustos, mas das árvores. O cerrado também tem arbustos. Mas das árvores lenhosas do cerrado, precisam ter epiderme mais grossa, com várias camadas de parênquima palissádico sobre a epiderme superior, cuja função é proteger a folha de condições agressivas quanto à temperatura e pouca umidade, evitando a transpiração intensa. Quer dizer, essa quantidade maior, esse volume maior do parênquima, do primeiro parênquima, é visando a proteção dessas células. E ao ponto de que, por exemplo, pode acontecer que no epiderme superior não haja estômatos, onde sai a perda de umidade. Poderia haver perda de umidade e haver as trocas gasosas mais na epiderme inferior da célula. Quer dizer, a célula procura se adaptar, as folhas procuram se adaptar a esse clima. Essa alternativa, as folhas das árvores lenhosas do cerrado precisam ter epiderme mais grossa, com várias camadas de parênquima palissádico sob a epiderme superior, cuja função é proteger a folha, proteger as próprias células do parênquima de condições agressivas quanto à temperatura e pouca umidade, evitando a transpiração intensa. Assim, a alternativa C é falsa, mas a alternativa D é a verdadeira. Gemas apicais nas pontas, gemas apicais com densa pilosidade.
Os meristemas, as gemas apicais nas pontas, e os axiais também são os responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta nas angiospermas. Neles há uma atividade intensa de multiplicação celular por mitose. Eles são protegidos do clima agressivo do cerrado por densa pilosidade. Os pelos, essa pilosidade visa proteger os meristemas, tanto axiais como e principalmente os apicais. Então, essa alternativa é correta. A alternativa é falsa. Raízes superficiais, em geral aéreas. Não pode. Num lugar que há sempre algumas queimadas naturais e um clima muito seco, as raízes precisam ser profundas. No cerrado, a água não é superficial e a planta precisa ter raízes muito profundas para buscar água nos lençóis freáticos. A alternativa é falsa. E aqui nós encerramos essa etapa da prova essa etapa da prova de ciências da natureza, envolvendo questões de biologia, química e física.